Amados, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, vamos passar aqui com vocês para falar um pouquinho só sobre a questão da CCB e a sua reforma teológica. Haverá uma reforma teológica, gente, na Congregação Cristã do Brasil? Irmãos, lembrando a vocês que eu não sou um ex-membro da CCB, tá? A minha esposa, há muitos anos atrás, foi membro da CCB, como eu explico aqui sempre. Minha sogra também, tudo isso, mas eu mesmo, particularmente, não. Eu era, antigamente, das Assembleias de Deus, hoje não sou mais. Entretanto, todavia, então vocês podem pensar e imaginar certamente que eu não sou um crítico desses que vocês estão acostumados na internet, esses críticos que saíram de lá e só tem vocês na cabeça. Se vocês olharem aqui no meu canal, vídeo aqui de Adventista, Testemunho de Jeová, Mórmon, contra a psicanálise, contra a psicologia. Falando nisso, nós estamos lançando agora em outubro, agora no finzinho desse mês agora, e vamos começar a entregar, já está em pré-venda, Ansiedade e sua origem pecaminosa, tá? Se você quiser adquirir esse livro aqui, entre em contato conosco, o WhatsApp está aí no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, tá bom, irmãos? Se vocês quiserem adquirir toda a venda desse material aqui, ela não vai vir para mim diretamente, tá? Toda a venda deste livro será destinada para o projeto de evangelização infantil, deixar vir a mim as criancinhas, é o que está escrito aqui atrás, tá, desse livro. Então fique tranquilo que nada desse livro aqui vai vir para mim, eu não vou ficar mais rico nem mais pobre por causa desse livro não, tá? É uma forma de nós garantirmos, granjear mais recursos para o projeto de evangelização infantil que a gente faz em escola pública, hospital e assim por diante. Se você tem vídeo nosso aqui também no canal falando sobre esse projeto, tá? Se você quiser adquirir, faz esse favor, tá bom, irmãos? E adquire esse livro aqui, que vai te ajudar bastante aí na sua caminhada, principalmente quem está sofrendo com esse mal aqui de ansiedade, tá? Esse livro não é convencional, eu mostro aqui que ansiedade é pecado, tá? E um crente ansioso é discrepância, a fé e a ansiedade junta, então é um livro bem forte, bem pesado aí, tá? No que Jesus falou. Então, se você quiser adquirir, faz esse favor aí, em nome de Jesus. Mas vamos falar um pouco, gente, sobre a reforma que houve uma celeuma muito grande do pessoal, porque saiu um documento da CCB, acredito que o mês passado, não foi bem um documento, isso não subiu para os sites da CCB, mas como eu ando muito em grupo e atendo muitas pessoas que estão saindo da CCB ou que ainda estão lá, tá? Eu aconselho muita gente mesmo desse nicho da CCB, de estarem saindo, outras em transição e outras que já saíram, tá? Então eu atendo muita gente com muito carinho, com muito amor, muitas pessoas mesmo que me procuram ainda estando lá, tá? Olha a palavra que eu disse nicho, tá? Não disse lixo, eu disse nicho, tá bom? Depois busquem aí no dicionário direitinho o que é do que eu estou chamando a CCB, tá? Chamando não, me dirigindo a ela com todo o respeito do mundo, tá, irmãos? Vocês não verão aqui eu, como os pessoal, a maioria que saíram de lá, batendo e esbravejando em cima de vocês do jeito que se faz. Não acho isso muito salutar para o Evangelho. Acho que a nossa luta ela tem que ser acadêmica e não pessoal. Nossa luta tem que ser totalmente acadêmica e nunca uma luta pessoal. Se é uma luta pessoal, irmão, trave isso em outro âmbito. Então não chame isso de apologética. Tá bom? Um recado que eu dou ao pessoal que fazem live contra a CCB, contra a Assembleia de Deus e assim por diante. Gente, se vocês têm alguma coisa contra alguma pessoa da igreja, tratem isso em fórum privado com as pessoas. Porque isso não é apologética. Apologética nós não debatemos pessoas, né? Apologética nós debatemos ideias. A filosofia que rege
aquele pensamento. Como é no campo da apologética teológica, nós debatemos os idealizadores em si, mas não as pessoas deles, sim as suas ideias, tá? E é o que eu vou debater aqui hoje com você, falar um pouco com você sobre isso, sobre a CCB e se haverá uma reforma teológica, como disseram. Foi um documento que saiu, gente, um escrito, e foi mandado isso para os dirigentes de congregação, de igreja, os que a CCB chamam lá de ancião, dizendo que era para eles pregarem mais sobre Jesus Cristo, para eles enfatizarem mais o nome de Jesus. O que me deixa aqui já numa preocupação de que, se há um documento saindo da Igreja Reformada, eu vou colocar a minha igreja, a igreja que eu sou o pastor dela. Se eu, como um pastor, como líder da igreja, hoje o presidente do conselho dela, se há uma necessidade, depois de 100 anos de fundação dessa igreja, eu enviar um documento para os obreiros e para os pregadores e para os pastores dessa igreja, dizendo que eles devem enfatizar Jesus Cristo nas suas pregações, é um sinal que dentro de mais de 100 anos isso nunca ocorreu. Então perceba, com este documento, os irmãos, os líderes, não os irmãos menores, mas a liderança da CCB, ela reconheceu que já faz 100 e tantos anos que eles não pregavam Jesus Cristo lá. Que a ênfase da pregação não era Cristo, que a ênfase da pregação era o antropocentrismo, a música, qualquer outra coisa, menos Jesus. Ora, irmãos, se você for um pouco lógico antes de me xingar, veja, se não é isso. Se eu tenho uma igreja Reformada Palavra da Cruz, está aberta há 12 anos, eu acho, e daqui a 50 anos eu emito um documento dizendo, irmãos, agora vocês devem enfatizar mais Jesus nas suas pregações. É sinal de que ou essa igreja nunca pregou Jesus, ou em dado momento ela se perdeu. Na pior das hipóteses, ela nunca pregou Jesus. Na melhor das hipóteses, houve um tempo que ela parou de pregar. Porque se há um documento pedindo para que os pastores comecem, os anciões e os pregadores comecem a enfatizar sobre Cristo, é sinal que antes desse documento não existia isso. Tá? Então, para que haja uma reforma, uma aproximação da CCB com as Sagradas Escrituras, e aí eu vi um comentário aqui outro dia, em um vídeo nosso aqui, falando da CCB, muito interessante, que um rapaz me falou assim, o senhor está errado, o senhor não conhece nada sobre CCB. O senhor está muito errado, porque a CCB lê a Bíblia, só não estuda. E essa, irmãos, é a complicação. Essa é a complicação. Porque é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar. Me parece que é em Romanos 11 que o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto de estudar, de pregar sem ler a Escritura. Pregar sem estudar a Escritura. Parece-me que o apóstolo Paulo ele vai rechaçando essa ideia quando ele vai dizendo que como eles pregarão se não há quem... Como eles, veja bem, é Romanos 10, acredito. Romanos 10, a partir do versículo 9, Paulo diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, aqui, se o texto acabasse aqui, o meu irmão CCBano poderia dizer, tá vendo, pastor, nós não precisamos de estudar a Bíblia. Mas veja, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação.
Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque sendo aquele que invoca o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou seja, boas novas, que é o Evangelho. Veja, o que Paulo está dizendo em síntese é, como, pois, invocarão aqueles que não creram? Ora, se eles não creram, como invocarão? E como vão crer? Com a pregação do Evangelho sobre Jesus Cristo. Mas como vocês saberão quem é Jesus se não estudarem o livro de Jesus? Como vocês, meus amados irmãos, com todo respeito, mas com todo respeito e carinho do mundo mesmo, eu estou levantando essa cogitação aqui de uma forma inteligente e sucinta, mas como vocês invocarão a um Deus que não leram nesse livro aqui? E se leram, não entenderam. Como vocês vão ensinar sobre Cristo se não têm familiaridade com esse livro? Seja sincero você, meu irmão CCBano, meu querido pregador que prega na CCB, quantas vezes você leu esse livro todo na sua vida? Perceba, a busca incessante por oração, há um equívoco grande, porque eu estou vendo isso acontecer. A maioria dos irmãos que profetizam, pulam, sapateiam, e não é só um atributo da Igreja Congregação Cristã do Brasil, ela é um atributo do que eu vou falar de todas as outras igrejas, porque a maioria do pessoal está dizendo que está salvo numa graça, ou está salvo sem oração, sem leitura de Bíblia, sem nada disso. Isso é complicado. Porque uma salvação que não te remete para as coisas de Deus, eu duvido muito dessa salvação. Mas perceba, como vocês estão ensinando aquilo que não conhecem? Então vamos lá, não é nem sobre só isso que nós queremos falar aqui hoje, mas haverá mesmo uma reforma na CCB? Primeiro, irmãos, que para haver uma reforma estrutural do ponto de vista da CCB começar a ensinar as Escrituras Sagradas, do jeito que a Escritura Sagrada é, sem manipulação de uso e costume, sem nenhuma manipulação desse tipo, nada disso, tudo isso para acontecer, tem que acontecer algumas coisas. Se você que é da CCB e está iludido que vai acontecer uma reforma na congregação cristã do Brasil, eu tenho aqui uma notícia não muito boa para lhe dar. Eu sou portador de uma notícia não tão boa. Por quê? Você que está dentro dela ainda, você tem que ver algumas movimentações. Se você observar estas movimentações, você pode vir aqui no comentário e dizer, pastor, está acontecendo. E aí sim, você pode entrar em contato comigo e me dar as informações que eu venho aqui e faço um vídeo dizendo o que está acontecendo de fato. Irmãos, de novo, eu estou dizendo a vocês, se eu estou aberto a conversar com qualquer pessoa da Congregação Cristã do Brasil. Eu não sou um crítico por criticar, eu critico doutrinas. Eu critico fé vazia. E os nossos irmãos hoje, os nossos amados que compõem a CCB hoje, meus irmãos, a fé de vocês hoje é uma fé árida. Porque com todo o respeito que eu tenho a vocês, vocês estão acreditando naquilo que não conhecem. É como aquela velha história de Jesus com a mulher samaritana. Esse poço, isso, aquilo outro. Observa, os nossos irmãos estão como a mulher samaritana, que sabia a história do poço, mas não sabia a história sobre Jesus. Acreditava em Jacó e Jesus disse, olha, vocês falam do que não conhecem. Perceba bem uma coisa. Para que haja uma reforma na CCB, primeiro é de se ter ideia que haja uma reforma estrutural. Primeiro,
para se ter uma reforma pedagógica, uma reforma teológica dentro de qualquer setor que seja, qualquer reforma requer primeiro uma reforma estrutural, uma mudança na espinha dorsal, naquilo que sustenta o corpo em pé. Então, para que haja uma mudança na CCB teológica hoje, primeiro nós teríamos que entender que está havendo uma mudança estrutural na igreja. Estrutural do ponto de vista de liderança, não é trocar um líder por outro. Não é trocar esse líder aqui por aquele ali, não. Uma mudança no governo, na estrutura governamental da igreja, como a igreja é governada. Veja, isto aqui, nós não temos nenhuma citação de que isso esteja acontecendo. Então, já começamos mal para um tipo de reforma dessa. Se não tem uma estrutura, se não há uma estrutura de governo sendo mudada, então provavelmente a estrutura teológica, a estrutura do cremos, a estrutura do culto, a estrutura litúrgica continue do mesmo jeito, não mude nada. Ok. E para que haja uma mudança, se houve uma mudança estrutural, de como uma mudança no governo da igreja, como a igreja agora é governada, se há uma mudança nesse sentido, também tem que ter uma mudança, tem que se fazer, porque visto que a CCB não tem nenhuma área sua, é da área de ensino. Veja, a Congregação Cristã do Brasil, ela não tem, e por mais que vocês digam que eu desconheça, irmãos, vocês sabem lá no fundo que eu estou falando a verdade. A CCB, ela não tem uma estrutura de ensino. E para que haja uma reforma e tentativa de se ensinar a Bíblia, primeiro vocês têm que criar um corpo docente. Veja, não é uma mudança de 2 dias, 3 dias. Não é assim, agora a igreja está se aproximando da Bíblia. Como? Nós temos que ver essas mudanças acontecendo. E pelo que me parece, essas mudanças não existem. Percebe? O corpo docente. Estão criando um corpo docente aí? Estão criando uma estrutura, dizendo assim, esse fulano, esse Beltrano é formado nisso, esse é formado naquilo, vamos montar aqui um corpo docente de onde esse corpo docente é montado pela direção. Você já lembra que eu falei que para haver uma reforma tem que ter uma mudança na estrutura, na estruturação, na estrutura do que governa, no governo, naquilo que mantém o corpo, congregação cristã em pé? Então, se não houver uma mudança estrutural, não vai ter uma docência. E se tiver uma docência, ela tem que ser nomeada pela estrutura antiga que aí já está. Veja, não vai muito longe isso. A estrutura que aí está, irmãos, ela vai, ainda vamos dizer assim, que ela nomeia, tudo bem. A estrutura governamental que está nomeia um corpo docente. Veja o tempo que isso vai levar. O corpo docente é quem monta o aspecto teológico e filosófico do que a igreja crê. É dali que vai sair as diretrizes de crença da igreja. É desse corpo docente que saem os escritos do que a igreja crê, em síntese. E não adianta, de novo, nós sermos aqui, termos a pachorra de vir aqui dizer, pastor, o nosso corpo docente é Jesus. Percebe, irmãos, como esse pensamento é rasteiro, como esse pensamento é embusteiro do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de quem não quer resolver o problema que aí está proposto. Então, esse corpo docente é quem cria toda a ideia. E aí, como é que essa nova crença, como é que será a crença da congregação cristã, haja visto que ela não tem uma crença para chamar de sua? Haja visto que, de novo, como eu falei no vídeo sobre congregação cristã e adventista do sétimo dia, eu falei lá que a congregação cristã é a única igreja que nós não podemos debater com ela do ponto de vista filosófico, porque ela não tem esse ponto de vista filosófico e teológico para ser debatida.
Então percebe bem uma coisa, como é que vocês vão criar esse corpo docente? E aí esse corpo docente, a partir daí, ele vai se aproximar, porque se ele inventar uma teologia nova, ele vira de novo uma seita. Se ele não inventar e se aproximar de uma teologia que aí já está, qual é a teologia que eles vão se aproximar? Eles vão se aproximar mais das Assembleias de Deus, que vocês viveram a vida toda dizendo que não eram lá irmão de vocês? Porque eu era da Assembleia de Deus e eu sei como a CCB tratava as Assembleias de Deus. Vocês vão se aproximar mais do calvinismo, vocês vão se aproximar mais do arminianismo, vocês vão se aproximar mais da teologia pentecostal arminiana. Como é que vocês vão fazer? Ou vão inventar uma teologia própria e querer reinventar a roda também, porque também pode acontecer. Adventista reinventou a roda, Mórmon reinventou a roda, todo mundo reinventou a roda e fez uma heresia em cima disso. Para que haja, irmãos, uma reforma, tem que ter, primeiro, uma mudança estrutural no esqueleto, na espinha dorsal, como a igreja é regida. Para que haja uma reforma, tem que se criar um corpo docente, para que saia dali as cabeças pensantes, pensem no que vai ser a teologia da igreja. E para que haja uma reforma, tem que haver como é que esse corpo docente se comunica com o povo? Vamos supor assim, o corpo docente CCBano está lá em São Paulo, no Brás. E ele quer comunicar com a igreja que está lá no Oiapoque. Como que essa doutrina viaja para aquela igreja e é ensinada naquela igreja? Através da escola bíblica dominical. Ou através de escola bíblica. Ponto final. Então eles vão ter que criar uma estrutura de escola bíblica dominical. E quando você cria uma estrutura de escola bíblica dominical, você tem que ter o corpo docente que escreve e que julga se aquilo é ou não benéfico para a fé da igreja. Você entende a complexidade de criar um corpo teológico dentro de uma denominação? Você entendeu que não é somente escrevendo uma carta e dizendo para os pregadores enfatizem mais sobre Jesus, porque isso não vai resolver o problema de vocês e o povo não está acreditando nisso? Como que nós fazemos a unidade teológica de uma denominação acontecer? Pelos seminários teológicos da denominação. A denominação, você tem que ter um seminário dentro dela, que pregue, que ensine o que aquela igreja crê. Isto a CCB vai ter que criar. E, trocando alhos por bugalhos aqui, não vai acontecer, e nós aqui que estamos nesse vídeo e aqui nesses comentários, sabemos que isso não vai acontecer mesmo. Tem que se ter unidade no que se ensina pelos obreiros, porque eles aprenderam no mesmo lugar. Se os obreiros aprenderam no mesmo lugar, eles voltam para as congregações e começam os cultos de estudo bíblico, ensino da palavra de Deus. E como isso acontece? Porque eles aprenderam no seminário e estão reproduzindo na igreja, e a igreja está aprendendo em uniformidade o que a denominação acredita. Está dando para entender isso aqui? Mas veja quantas mudanças são necessárias. E aí, como se não bastasse, para que esse pensamento chegue rápido aos membros dessa igreja, a CCB vai ter que fazer um caminho inverso, vai ter que começar a incentivar o seu povo a ler. Porque ela vai ter que ter uma editora para edição de escola bíblica dominical, livros e periódicos falando sobre a sua fé e suas crenças, e isso ela não tem. Irmãos, um caminho que a direção e toda a cúpula CCBana vai ter que percorrer aqui é um caminho que eu duvido muito lá dentro da minha alma que isso vai acontecer. É o caminho da humildade da direção e de todos que cercam o escopo CCBano, dizer, olha, vamos fazer uma movimentação humilde para a Escritura e dizer que tudo o que fizemos até agora não surtiu efeito. Eu duvido que isso aconteça muito. Então, se você está aí na congregação cristã, acreditando que vai haver uma reforma
que haverá uma reforma teológica, que haverá alguma coisa que vai acontecer, um chá de piripimpim, e que vai acontecer alguma coisa aí, que daqui a pouco vai dar de que vocês vão ter uma grande estrutura de ensino bíblico. Irmãos, se não acontecer nada disso aqui, uma mudança na estrutura governamental, a criação de um corpo docente, e o corpo docente montar seminários teológicos, fazer uma teologia firme e coesa, aproximar-se de outras teologias para isso, montar uma EBD, ter seminários teológicos de formação de obreiro e cultos de estudo bíblico, uma editora e assim por diante, vocês vão continuar dizendo que a CCB é a graça de Deus, infelizmente. E a CCB é a única graça de Deus. E repetindo um dito católico, que dizia dula salus extra ecclesia, fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. E vocês vão continuar dizendo que fora da CCB não existe salvação. É doloroso, irmãos, falar assim, mas vocês têm muitas almas aí dentro. E vocês, líderes, que estão ensinando cegos, que estão guiando outros cegos, vocês deveriam colocar a mão na consciência e pedir perdão a Cristo, que é o dono da igreja, e humildemente chamar as pessoas e dizerem: vamos voltar. Não vamos voltar, porque vocês nunca tiveram lá, mas vamos às Escrituras. Vamos às Escrituras. Vamos buscar a Escritura, e somente a Escritura. Eu não estou debatendo se vocês devem ou não acreditar em dom, não é nem esse o debate. O primeiro debate com vocês, irmãos, é que vocês voltem, que vocês vão, não voltem, vão às Escrituras. Vão às Escrituras. Então, se você que é da CCB não viu esse movimento aqui acontecendo, eu tenho uma notícia para te dar. Não vai haver reforma. Não vai haver nada teológico dentro da CCB enquanto não acontecerem estas movimentações que eu aqui falei. De novo, irmão, se você quiser, adquire esse livro aqui, que vai te ajudar demais. Está na primeira descrição ou no primeiro comentário desse vídeo, o meu WhatsApp. E se você que é CCBano quer entrar em contato comigo, também entre em contato por esse WhatsApp. Fique tranquilo. Eu sou muito educado, vou te tratar com todo o carinho e educação do mundo, tá? Desde quando você me trate do mesmo jeito. Irmãos, comentários contra aqui é muito bem-vindo. Você pode comentar contra. Mas comente com educação. Nada de pessoal, tá? Eu não faço ataques pessoais aqui. Não é do meu feitio e nem do feitio desse canal. Quando eu e a Débora criamos esse canal, foi justamente para isso. Creia também em pensar. Para nós pensarmos, debatermos e colocarmos ideias para fora. Então eu rogo a Deus que Deus em Cristo te abençoe. Em nome